E aí, galera, bom dia aí para vocês, né? Tudo bem? Então, nós iremos para o nosso... Acabou o nosso livro 2, vamos partir para o nosso livro 3, né? Então, graças a Deus, estamos agora no nosso livro 3, agora as coisas vão fluir um pouco mais fácil. Esse primeiro capítulo do livro 3, nós ainda vamos tratar das leis de Newton, ainda, mas posterior a isso, nós vamos trabalhar com trabalho e energia. Então, nosso livro 3 está aí, a capa dele está aí na tela do meu computador. Né? Esse livro aí, né, tem coisas extremamente importantes para a gente. Nesse livro, nós vamos discutir uma das matérias mais importantes para o primeiro ano. Numa das matérias mais importantes para o ensino médio, tá? Pensando em vestibulares, pensando em Exame Nacional do Ensino Médio. Então, quer dizer que nós precisamos entender esse livro 3 aí, tá? Perfeitamente. Então, o que nós vamos discutir nesse terceiro livro, né? Nesse livro 3? O que ele traz para a gente? Eu sei que vocês já têm aí, né? Estão no livro 3 com muitas matérias, mas, infelizmente, aqui a gente na física, nós temos que trabalhar no miudinho, né? Tem que estar colocando um bloquinho por vez, né? Não dá para eu fazer muito rápido, porque senão a gente acaba tendo que refazer o processo. Aqueles alunos que estão fazendo as atividades, aqueles alunos que estão participando durante as aulas, aqueles alunos que me chamam no WhatsApp, aqueles alunos que pedem para resolver questões, esses alunos eu tenho certeza, mesmo nós estando separados por uma tela e conectados via ondas eletromagnéticas, né, conectados pela internet, graças a Deus tem internet, né? Isso não está sendo um problema. As pessoas, muitos alunos, eu percebo, estão conseguindo sim adquirir conhecimento e algumas pessoas estão sim evoluindo. Só que eu não sei como é que nós estamos, como é que estão as outras. Quando eu vejo lá a tarefa online do capítulo, cara, eu tenho todo o acesso. Eu vejo lá rendimento 20%,
30%. E aí, eu fico pensando, poxa, um aluno nem tentou melhorar, nem me perguntou se, falando assim, poxa, como é que faz essa? Falando assim, estou com dificuldade nessa. Não, para ele, o importante é fazer. Se está certo ou se está errado, é outros 500. E aí eu digo para você, eu vou usar uma frase que meu pai usava. Meu pai, ele tem 12 anos de falecido. Eu vou usar uma frase que meu pai falava para mim, né? Acho que vocês, não sei como é que é a situação financeira de vocês, mas aqui em casa a gente sempre tinha que ajudar em casa, né? Então meu pai tinha um horário de trabalho diferente da mamãe, e aí a gente tinha algumas tarefas em casa. E aí lavar as vasilhas, arrumar a cozinha, do almoço, essas coisas. E eu, porra, sério, eu gosto de fazer qualquer coisa na casa, mas lavar vasilha é algo que não gosto muito. A gente faço, mas não é uma coisa que eu gosto. E aí, meu pai percebia, sabia que eu não gostava. E aí, às vezes, alguns dias da semana caía essa tarefa. Aí ele falava assim para mim, assim, quando a gente não gosta de fazer alguma coisa, nós temos que fazer bem feito, para fazer uma única vez. Entendeu? Então, aqueles alunos que não gostam da matéria de exata, querem seguir para um outro caminho, façam bem feito. Estudem matemática, estuda, mas eu não gosto, estuda bem feito para ter que fazer uma única vez. Para que você consiga fazer ensino médio uma única vez. Porque, gente, se vocês ficarem lá num pré, 1 ano, 2 anos, 3 anos, você está em qual é a sua escolaridade? Ensino médio. Você ficar lá 4 anos, 5 anos no pré, qual a sua escolaridade? Ensino médio. Você não saiu do ensino médio. Você continua. Está repetindo. Então você repete porque você gosta? Ah, professor, eu não gosto do mesmo. Você está repetindo. Então eu quero que vocês entendam que tirar a dúvida comigo, mesmo que você não goste de física, mesmo que você não goste de exata, é garantir que você vai estudar isso uma única vez na sua vida e que no final do terceiro ano você vai conseguir aprovação para o seu tão sonhado curso que você deseja, fora da área de conhecimento que você não gosta. Agora, se você não faz bem feito, você vai ter que repetir. E muitas das vezes eu tive que lavar um copo outra vez porque ainda tinha sabão no copo, porque eu não gostava de fazer. Até eu entender que se eu fizesse aquilo bem feito, eu não precisaria fazer 2 ou 3 vezes. E isso eu levo para vocês, cara. Então, quando eu não gosto de fazer alguma coisa, eu faço bem feito, para fazer uma única vez, para não precisar fazer um retrabalho. Então, galera, ó, façam bem feito. A internet não está sendo um problema para gente. A distância, talvez, pelo abraço. Eu vi hoje no Twitter uma ex-aluna minha falando que ela tem 2 meses que ela não abraça ninguém. Isso talvez faz falta para gente, né? Um abraço, um afago, bater na mão, dividir a merenda, pegar o refrigerante do colega e tomar no mesmo canudo. Então aí, toma um pouquinho de Coca-Cola aí. Às vezes isso faz falta. Sei que faz. Mas nós não podemos mais falar que por o professor não estar lá na minha sala sendo mais difícil. A gente consegue. Então me pergunte, me procure. Está sempre as mesmas pessoas me perguntando. Sempre as mesmas. E o restante está calado. Aí quando eu vou lá para o resultado está baixo. Lembra aquela lista de atividades que eu pedi para fazer, que se encerra amanhã? Eu postei aquilo no final de semana lá no grupo. Poxa, teve aluno que falou assim, professor, falta 3. Com 10 minutos falou, professor, já fiz. Com 10 minutos. Com 10 minutos, ele fez 3, 4 atividades que estavam faltando. Com 10 minutos. Divide 10 minutos por 3 atividades, vai dar 3,3 minutos. Se for tarefa online, tem pelo menos 10 questões. São 30 questões que ele fez em 3 minutos. E fazendo cada questão a 30 segundos.
Essa falta de comprometimento, não sei. Isso é para dizer que fez? Às vezes mal feito. Vai ter que fazer de novo. Vai ter que fazer de novo. O rendimento é 60%. Abaixo disso, eu preciso repetir. Eu preciso ver onde que eu estou errando. Talvez olhar a resolução, não entender, perguntar ao professor por que é aquilo, por que é disso. É assim que se faz. Tá, gente? Pô, eu gosto de vocês pra caramba, primeiro ano. E aqueles alunos que ouviram meus conselhos no primeiro ano, chegaram ao terceiro ano voando. Voando. Então, é um conselho meu. Conselho. Se vocês querem, no terceiro ano, ir para a universidade, façam bem feito. Tem uma galera aqui na sala que eu posso citar o nome aqui, ó, tão perfeito. Tão mais do que perfeito. Excelente. Vai ter uma galera aí que tá dando oba-oba. Eu não queria isso não, tá, gente? Só um conselho para vocês. Nós somos amigos. E eu não quero que vocês fiquem... Gente, os capítulos mais importantes desse aqui são o capítulo 9 e 10, tá? São os mais importantes, né? 9 e 10 desse. O 9 é duplo, tá? Se vocês olharem aí, o 9 é duplo. É um capítulo duplo. Tem 2 sessões de exercícios, né? Todo ano no Enem eu tenho 2 questões do capítulo 9. Todo ano no Enem, das 15, eu tenho 2 questões que envolvem trabalho e energia. Tá? Todo ano no Enem eu tenho 2 questões desse capítulo 9. Então, se vocês conseguirem sair do primeiro ano entendendo as leis de Newton, que nós estudamos capítulo 7 e 8, e o capítulo 9, vocês já vão ter mais acertos no Enem do que os alunos do ano passado. Os alunos do ano passado, que eu falo alunos do Brasil, tá? Dos 5,5 milhões de alunos, a média deles foram 4 acertos. Leis de Newton, aplicação das leis de Newton, trabalho e energia, tem esse número de questões na prova. Então quer dizer que se vocês aprenderam leis de Newton, suas aplicações e entenderem o capítulo 9, ou seja, capítulo 7, 8 e 9, vocês vão ter 4 questões na prova do Enem. Então, com conhecimento de primeiro ano, vocês conseguem ter o mesmo número de acertos que o Brasil todo teve o ano passado e o ano retrasado, tá? Então vamos lá, galera. Vamos começar sem mais bate-papo, sem mais delonga. Olha aqui, forças em trajetória curvilínea. Professor, o capítulo ele é pequeno demais, professor. Nossa, é extremamente pequeno. Né? O capítulo fala poucas coisas. Sim, fala poucas coisas. O que é mais importante no meu capítulo aqui, então? Entender que, lembra que nós já trabalhamos com trajetórias curvilíneas, nós trabalhamos com uma aceleração. Deixa eu pegar aqui pegar aqui rapidinho, colocar aqui em cima pra gente. Então vamos lá. Eu trabalhei com vocês, né? Deixa eu desenhar aqui uma circunferência. Vamos supor que isso aqui seria o centro dessa circunferência. Nós aprendemos que existe uma aceleração que tem direção radial, lembra o raio, está vendo raio de bicicleta? E sentido para o centro da trajetória. Então quer dizer que, caso eu tenha um objeto se movimentando aqui, ó, na superfície, né, nessa trajetória curvilínea, vai ter uma aceleração que vai mudar a direção. Então, a velocidade dela está aqui, ó. Deixa eu fazer de novo aqui. Então, suponhamos que a velocidade desse objeto é assim. A velocidade, lembra que é sempre tangencial? Vamos colocar o nome do que eu estou falando aqui. O que é isso que eu estou falando? Você escreveu aqui, mas você não colocou o nome. Vamos colocar nome. Então, quem é essa setinha aqui? Essa aqui é a minha aceleração centrípeta. Quem é isso aqui? É a minha aceleração centrípeta. O que é isso aqui? A aceleração centrípeta. Quem que é isso aqui? A aceleração centrípeta. Professor, quem você colocou aqui? Eu coloquei isso aqui, a minha velocidade.
Para que esse objeto aqui que eu coloquei aqui consiga fazer essa trajetória curvilínea, essa minha velocidade, ela não pode permanecer com essa direção e esse sentido. Essa direção e esse sentido tem que ser alterado. E quem vai alterar a direção da minha velocidade? A minha aceleração centrípeta. Então, a minha aceleração centrípeta é a aceleração responsável pela mudança da direção da minha velocidade. E nós já aprendemos a calcular lá nos capítulos anteriores que a minha aceleração centrípeta é igual à minha velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Nós estudamos isso aonde, professor? Lá no movimento circular, capítulo 6. Então, nós aprendemos que a nossa aceleração centripetar é uma aceleração com direção radial e sentido para o centro da trajetória, em uma trajetória curvilínea. Essa aceleração centrípeta ela é responsável pela mudança da direção da velocidade. Se não tivesse essa aceleração centrípeta, galera, ó, caso... professor, essa aceleração centrípeta ela não tem. O que vai acontecer com esse cara aqui? Vai passar reto. Ele não consegue fazer a trajetória curvilínea. Para mudar a direção da velocidade, tem que ter uma aceleração centrípeta. Show? Nós aprendemos na segunda lei de Newton, a segunda lei de Newton disse que a aceleração adquirida por um corpo é diretamente proporcional à força resultante que atua sobre ele e inversamente proporcional à sua massa. Ou seja, nós aprendemos no capítulo anterior, na segunda lei de Newton, que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, quer dizer que se tem aceleração, tem força resultante. Se tem aceleração, tem força. Se a aceleração eu chamo de aceleração centrípeta, então eu posso dizer que o que muda a direção dessa minha velocidade é a minha força centrípeta. Então, professor, quem vai mudar a velocidade aqui, a direção, é uma aceleração centrípeta. Logo, essa aceleração centrípeta, já que esse corpo é provido de massa, executa o que nós chamamos de força centrípeta. Professor, como que eu calculo a força centrípeta? Então é só substituir. A força centrípeta é uma grandeza vetorial. A força centrípeta tem a mesma direção em sentido da aceleração centrípeta, mv ao quadrado, sobre o raio. Eu só substituí no lugar da aceleração centrípeta a maneira que eu utilizo para calcular ela. Então quer dizer que a força centrípeta é a força responsável pela modificação da direção do vetor velocidade. E quando é que essa força centrípeta vai aparecer? Toda vez que esse meu móvel estiver executando uma trajetória curvilínea. Fechado? Tranquilo para vocês? Então aqui está a nossa fórmula de força centrípeta. Direção e sentido? Direção radial. Foi. Esse M aí é o quê? Massa. M de massa. Tá? Entendi. Lembrando que essa massa... outra coisa aqui, gente, ó. Vamos colocar aqui. M é massa e sempre tem que estar em quilograma. V é velocidade, tem que estar sempre em metros por segundo. E R é o raio, que tem que estar sempre em metros. Show? Não se esqueçam disso. Se eu estiver lendo exercício, o exercício trazer velocidade em quilômetros por hora, eu já faço a conversão para metros por segundo. Se o meu raio não for dado em metros, já faço a conversão para metros. Normalmente ele pode dar em centímetros para a gente. Tem que ficar atento a isso, senão cai na pegadinha, tá? Ficar bastante atento a isso. Não se esqueça. Tá? Galera, vamos apagar isso aqui e vamos continuar. Opa. Está aqui o que eu falei. Está aqui. Essa fórmula aqui é m ômega ao quadrado vezes r, é quando eu substituo a velocidade escalar pela velocidade angular, tá, gente? Então, eu não vejo muito, eu não tenho muitas questões do Enem e nem de vestibulares tradicionais que utilizam a fórmula
massa vezes ômega ao quadrado vezes o ré. Se caso queiram memorizar, fique à vontade. O que eu vejo mais usar é a primeira aqui, ó, mv ao quadrado sobre o raio. Essas duas são iguais. Qual que é a diferença? É que aqui v é velocidade escalar, metros por segundo, e aqui é a minha velocidade angular. Lembra lá do capítulo 6? Angular é radianos por segundo. Beleza, galera? Tá aqui, ó. Tá aqui, deixa eu passar aqui mais um pouquinho. Aqui nós estamos falando, aqui nós temos um texto que eu gostaria que depois vocês dessem uma leitura falando sobre a força centrífuga, tá? Centrífuga. Quero que vocês leiam isso, não vou, só uma leitura. Galera, e agora a gente começa com uma aplicação. A aplicação da força centrípeta. Perfeito? Uma aplicação. Galera, é complicado. Eu não sei se vocês não andam tanto de ônibus coletivo aí, mas eu não sei se vocês já perceberam isso. Quando vocês estão sentados aí, talvez no automóvel, ou qualquer outra coisa, e você passa descendo alguma coisa, chega lá num ponto lá embaixo, você tem uma sensação diferente. A mesma coisa, se você subir o morro muito rápido, ou você passar por um quebra-mola muito rápido, parece que você sai, você perde o contato com o banco. Se você está perdendo o contato com o seu apoio, quer dizer que a sua normal está sendo alterada. Você está tendo sensação de peso diferente. Então, quer dizer que a sensação numa lombada tem a ver também com a força centrípeta. Então, como assim, Jonaci? Preste atenção comigo. Vamos pensar nessa lombada aqui e eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou aumentar. Não vou conseguir. Um pouquinho antes. Eu tinha que selecionar isso aqui. Isso aqui tá ruim pra caramba pra fazer. Mas vamos... Eu vou levar vocês pro meu slide. Só um minutinho aqui. Eu acho que no meu slide eu consigo mostrar um pouco melhor isso para vocês. Só um minutinho, tá? Queria mostrar esse slide. Então, vamos lá. Física, mecânica, dinâmica, leis de Newton. Vou mostrar no slide para vocês. Vou trabalhar com todas as situações aqui para vocês. Aí eu quero ver o que está no meu slide, é o que está no livro de vocês, tá? Ora com situações resolvidas. Eu vou mandar esse slide para vocês também. Deixa eu parar de pausar o vídeo. Vou mandar esse slide para vocês. Pode crer? Vou mandar esse slide para vocês, que eu acho que vocês vão fazer um ótimo... Então, olha só, galera. Estão vendo aqui meu slide? Forças em trajetórias curvilíneas? Massa, né? Vocês já viram? Tá vendo ali? Olha só o automóvel, como é que ele está andando. Olha do lado direito de vocês aí. Nós temos um globo da morte. Né? Aqui está como eu calculo força centrípeta, já discuti para vocês lá. Está vendo que a aceleração centrípeta ela muda sempre a direção do vetor velocidade. Sem ela, meu móvel sai em trajetória retilínea, vai embora. E aí, galera, eu vou fazer o seguinte. Como o livro de vocês fez, eu vou resolver cada situação, problema envolvida no livro de vocês. Perfeito? E aí, eu não consegui desenhar lá, vou desenhar aqui, aqui fica mais fácil para mim. Então, uma pedra de 200 gramas é amarrada num cordão e dá voltas em movimento circular sobre uma mesa sem atrito. Sabendo que o comprimento do cordão é de 1,5 metros e que a tensão máxima suportada por ele é de 5 newtons, determine a maior velocidade que a pedra pode ter em movimento circular uniforme sem arrebentar. É como se eu estivesse fazendo o seguinte. Ó,
eu estivesse girando isso aqui, e aqui eu tá preso por uma corda, né? Está preso por uma corda e eu estou girando. Você concorda que quanto maior a velocidade eu pregar isso aqui, maior vai ser a tensão dessa corda? Então, vamos desenhar essa situação aqui para a gente. Vamos lá, então? Deixa eu voltar aqui na minha câmera. Quero que vocês entendam o que eu estou falando aqui. Então, olha só. Suponhamos que eu tenho uma trajetória curvilínea. Suponhamos agora que eu tenho aqui uma corda presa a um objeto, que seria essa pedra, e esse objeto está girando. Né? Suponhamos que eu estou girando ele assim. Estou girando ele assim. Né? Então, vamos colocar aqui o que eu tenho aqui. Então, aqui seria a velocidade dele. Essa aqui seria a minha pedra. Ela está girando. Aqui seria o centro. Né? Então, está girando. Se essa corda aqui quebrar, galera, se essa corda aqui quebrar, pô, o que aconteceria com essa pedra? Seria reto. Perfeito? Seria reto. Embora. Então, quer dizer que essa corda está puxando essa pedra para a trajetória. Como é que é o nome dessa força que age em cordas, em fios, em cabos? Ela tem um nome. Como é que é o nome dela? Fala para mim. Tração. Tração. Então, quer dizer, galera, que existe uma força puxando, isso é chamado de tração. Só que essa tração é a própria força o quê? É a própria força. Qual é o nome da força que age puxando o corpo para o centro da trajetória? Eu acabei de discutir com você. Centrípeta. Centrípeta. Ah, então quer dizer, professor, que aqui eu posso dizer que a tração é igual à minha força centrípeta. Pode? Claro que pode. O exercício ele quer saber o seguinte: determine a maior velocidade que a pedra pode ter sem arrebentar. E qual é a tração máxima que ela suporta? 5 newtons. Então quer dizer que a força centrípeta máxima que pode ter ali é de apenas 5 newtons. Ah, professor, e agora? O que eu quero saber? Eu quero saber a velocidade. Existe uma fórmula que relaciona a força centrípeta com velocidade? Claro que tem. Força centrípeta é igual a massa vezes a velocidade dele ao quadrado, dividido pelo raio da trajetória. Qual é a força centrípeta máxima que esse barbante suporta? 5 newtons. Quanto que vale a massa da pedra, né, dessa pedra? 200 gramas, ou seja, 0,2 quilogramas. Não se esqueça que massa em quilogramas. Qual é o valor da velocidade, professor? Sei lá. Qual que é o raio? Ele fala que o cordão tem comprimento de 1,5. Então, o comprimento daqui a aqui vale 1,5 metros. Fala para mim o que está difícil até agora. Nada, né? Ó, puxando setinha, multiplicando cruzado, 0,2 vezes v ao quadrado é igual a 7,5. V ao quadrado vai ser igual a 7,5 dividido por 0,2. V ao quadrado, ó, corta vírgula, 75 dividido por 2, 37,5. Tirar a raiz desse cara, vou fazer aqui no cantinho, ó.
Então, ó, V vai ser igual a raiz de 37,5. Então, V vai ser aproximadamente. Eu não tenho calculadora. 6 ao quadrado é 36, está pertinho, 37. Se você pegar uma calculadora aí e for fazer esse cálculo aí, vou pegar aqui para fazer. Tá? Vamos lá. Vou pegar a calculadora aqui para ti. Juraci, Oi, pode a perguntar. força centrípeta sempre vai ser igual ao normal? Não entendi. A força centrípeta sempre vai ser igual ao normal? Não. Aonde que está vendo isso? Aqui nesse exercício ou Aqui, no livro? Sabe? você botou aqui, ó, FC é igual a 5. Aí é 5 newtons. Ah, tá. Tá? Não pode fazer isso, não. Não pode falar isso, não. Galera, vou tirar a raiz desse cara aí, hein? Tem minha calculadora aqui. Para tirar a raiz de 37, você vê como é que eu aproximei. E aproximei bem, tá? 6,1. 6,1 para 6. Mesma coisa. Tá massa? Entenderam, então, aqui, na primeira situação que eu estou fazendo com vocês? Vamos fazer a segunda situação, hein? Segunda situação agora. Deixa eu apagar aqui, limpar. Vou mandar esse slide para vocês, tá? Lembra lá no grupo lá para mandar. Galera, vocês, ao andar de automóveis, já perceberam que logo no começo de uma curva tem uma placa de fundo branco com as bordas vermelhas indicando o valor da uma velocidade? Por que eles têm essas placas no início da curva? Alguém sabe por quê? É porque se você for muito rápido, não vai conseguir fazer a curva? Não vai conseguir fazer a curva. Perfeito. Mas será que como é que esse engenheiro chega a esses cálculos? Né? Será como que eles chegam a esses cálculos? Né? Eles aleatoriamente jogam lá e tchau? Não, Não. e calcula a aceleração centrípeta. Ele calcula. Ele calcula. Nós vamos aprender agora, nessa nossa situação. Então vamos lá. Um automóvel faz uma curva circular, plana e horizontal. Por que ele falou para a gente essa palavra plana e horizontal? Por que ele deu essa ênfase aqui para a gente? Eu vou circular cada coisa dessa aqui, ó. Para que ele falou que a curva era circular? Para você lembrar que tem o quê? Força, força, Curvilínea. Centrípeta. centrípeta. Isso. Por que ele falou que é plana e horizontal? Por que ele falou que é plana e horizontal? Quando eu falo que o objeto está numa superfície plana e horizontal, eu quero que vocês façam associação com o quê? Qual a relação que eu tenho entre peso e normal? Numa superfície plana e horizontal? São iguais. Isso. Então, essas três... Tá vendo o que é a física? Por que as pessoas têm dificuldade em física? Tá escrito aí que tem força centrípeta? Não. Tá escrito aí que a normal é igual ao peso? Não. Mas tem que estar subentendido. Tem que estar subentendido. Quando eu falo que a curva é que tem uma trajetória circular, eu quero falar para você, olha, tem aceleração centrípeta, tem força centrípeta. Quando eu falo que é plano e horizontal, olha, normal é igual ao peso. Estou querendo dizer isso para vocês. Só que eu não vou dizer. Só que eu não vou falar. Ninguém vai falar. Gente, uma prova de vestibular, uma prova de concurso, é um processo seletivo. Eu quero os melhores. E como é que eu vou selecionar? Vou dar dicas, mas não vou dar explicitamente. Eu dei dica. Circular, plano e horizontal.
Pegou? Captou? Ah, não, então você não serve para mim. Vem outro. É assim, é o processo seletivo. O processo seletivo é esse. Selecionar. Vou selecionar. Acabou. Então vamos. O raio, ele disse para a gente, outra informação importante, que o raio vale 30 metros. O coeficiente de atrito estático entre o pneu e a pista vale 0,8. Se ele me deu o coeficiente de atrito, quer dizer que tem força de atrito. Determine a máxima velocidade que o automóvel pode ter para fazer a curva sem derrapar. Ou seja, sem passar direto. Rapaz do céu, que doideira é essa aí, professor? Que doideira é essa aí? Ah, vamos fazer então. Opa. Então vamos lá. Galera, eu vou representar para a gente a força aqui. Ó, existe aqui nesse automóvel uma força que está aqui, ó, para o centro, chamada de força centrípeta. Você viu falar que canta pneu quando você faz uma curva, né? Vou cantar pneu ali na curva, né? O cara fez uma curva com a velocidade acima da permitida. Se está cantando pneu, é porque o pneu está deslizando no asfalto. Ou seja, a força de atrito não está sendo tão suficiente, ou seja, ele está correndo o risco de perder. Então, quer dizer que nessa situação aqui, de uma curva plana e horizontal, a força centrípeta é igual à minha força de atrito. Porque se o pneu deslizar, opa, quebrou essa força centrípeta. Como que eu calculo força centrípeta? Nós vimos hoje, mv ao quadrado sobre o raio. Professor, como que eu calculo força de atrito? Vimos a aula passada e retrasada, e a outra. Fala para mim a fórmula de força de atrito. Fala para mim. Coeficiente de atrito vezes normal. Coeficiente. Como que eu calculo a normal para superfícies planas e horizontais? Fala para mim. Peso vezes, massa vezes a gravidade, que é igual ao peso. Perfeito. Tem alguma coisa igual de um lado e do outro que eu posso cortar? Tem? Massa? Massa. Ah, professor, então quer dizer que a velocidade máxima de uma curva independe do tipo de automóvel? Claro. Depende, a massa dele. Show? Então, como é que ficou essa fórmula, então, para a gente aqui? V ao quadrado sobre o R é igual a μ, que é o coeficiente, vezes gravidade. Vou passar esse cara para o outro lado multiplicando, tá? O R. Então, vai ficar assim, ó. Velocidade ao quadrado máxima vai ser igual a μg vezes o raio. Como é que eu saio desse quadrado aqui? Fala para mim. Ele passa para o outro lado como? Raiz. Raiz. Então, quer dizer que numa superfície plana e horizontal, para eu calcular a máxima velocidade que o automóvel pode fazer essa curva sem derrapar, para que ele consiga fazer, está aí a fórmula. μgr. Tanto faz, a ordem não altera nada aí, tá? Vamos substituir, então? Aqui? Então, ó, já deduzi a fórmula para vocês. Eu não mostrei que eu não preciso memorizar, eu sei chegar à fórmula. Agora nós vamos substituir os dados. Vamos substituir. Então, aqui. Ó, velocidade máxima, que é o que ele quer descobrir, vai ser igual a raiz de quem? 0,8
vezes gravidade, ele não me deu, vou considerar que é 10, vezes o raio. Quanto que vale o raio? 30. Então, minha velocidade máxima vai ser igual a 0,8 vezes 10, 8. 8 vezes 30, 200 Aí, gente, tem que fatorar o 240 para que vocês consigam aí chegar a um valor. Ah, professor, fatorar como assim? 240 por 2, fatora. Fatorando ele, fatorando. Tá? Se vocês não quiserem fatorar, né, então vocês podem pensar num número aí que seria mais próximo da raiz quadrada de 240. Então, seria aqui, 10 vezes é 100, 15 vezes 15 é 225. 15 seria 225. 16 seria... 256. Então, já passou. Então, seria aproximadamente... 15. Não vai ter assim lá 15,1, 15,2, 15... Não vai ter. Gente, eu sou uma piada. Gente, e aí? Fala para mim nessa situação aí, se vocês conseguirem entender. Eu quero saber. Sim. De boaça? Ó, raiz quadrada de 240, 15,5. Na verdade, 15,49 metros. Ou vocês poderiam fatorar também o 240. Isso aí é matemática básica. Aí é com o professor Agrise e Xande. Galera, situação 1 dominada, né? Eu sei. O Lorenzo. Vamos lá, Lorenzo. Vamos repetir como que eu cheguei na fórmula para resolver situações? Então, gente, numa trajetória curvilínea, força centrípeta é sempre igual a força de atrito. Show? Que é o que vai fazer o carro não derrapar. Senão ele vai derrapar, vai embora. Se derrapar, quer dizer que não tem atrito. Perdi o atrito. Como é que eu calculo força centrípeta? mv ao quadrado sobre o raio. Para essa situação de uma pista plana e horizontal, normal é igual ao peso. Para essa situação. No livro de vocês tem, e nós teremos situações em que a normal não será igual ao peso. Segura a onda. Se a normal é igual ao peso, como que eu calculo o peso? Massa vezes gravidade. Então, substituir mv ao quadrado sobre r, que é a força centrípeta, mi vezes a massa vezes a gravidade. Que é como eu calculo o peso, e para essa situação, peso é igual a normal. Para simplificar, como eu tenho massa de um lado e massa do outro, eu cortei. Então, o que sobrou? V ao quadrado sobre R, que é o raio, é igual ao coeficiente vezes a gravidade. Como o raio está dividindo V ao quadrado, ele passa para o outro lado, multiplicando. Então, o que ficou? V ao quadrado é igual ao coeficiente vezes a gravidade vezes o raio. A potência passa para o outro lado, radiciação. Então, saiu a raiz. Então, velocidade máxima é igual a raiz quadrada do coeficiente gravidade vezes o raio. Em qualquer ordem, mas é o produto dessas três. Então, vocês viram que a velocidade máxima não depende da massa desse automóvel. Depende de quem? Depende do raio. Se eu aumentar o raio, se essa curva é mais aberta, eu posso aumentar a minha velocidade. Se essa curva é mais fechada, é uma curva mais fechada, a minha velocidade diminui. Se o coeficiente de atrito entre os pneus e o automóvel, entre os pneus do automóvel e o asfalto muda também a minha velocidade. Então, talvez uma caminhonete, por ter um pneu com coeficiente de atrito maior, ele consiga fazer uma curva com velocidade maior do que um automóvel de passeio. Então, tudo depende. Então, são as três coisas que vão alterar a minha velocidade máxima na curva. O raio da curva, o coeficiente de atrito entre o pneu e a pista. Então, por exemplo, uma pista molhada, meu coeficiente diminui. Logo, a velocidade que eu consigo fazer aquela curva tem que ser um pouco menor. E a gravidade? Mas como nós vamos trabalhar em situações aqui na Terra, nós vamos considerar que a gravidade
é sempre 10 para fins dos nossos cálculos a nível médio. Galera, por hoje é só. Nós vamos continuar no capítulo 8. Eu não terminei ainda, semana que vem. Essa fórmula sempre vai ser utilizada para exercícios que envolvam essa situação. Uma curva, um automóvel ou móvel e força de atrito em situação plana e horizontal. Tá? Galera, nós temos mais situações. Não cabia o capítulo, eu estou só começando. Não cabia o capítulo. Assim que a gente terminar o capítulo, eu peço exercício para vocês. Por hoje, é só. Colocaram presença aqui, todos vocês? Colocaram presença aí? E aí, colocaram? Todo mundo colocou presença? Coloca lá a presença lá, né? Para a gente terminar nossa aula. Fiquem calmos, que nós vamos aprender o conteúdo, vamos aprender a matéria. Semana que vem a gente encerra e vocês fazem tarefa online do capítulo, tá? Por enquanto é só. Tá com sono, hein, Caio? Que bocão, hein? Ah, sono. Mas isso aí, galera, ó. Acho que não tem aula para vocês mais essa semana. Um ótimo final de semana para vocês. Bom descanso, né? E até a semana que vem, se Deus quiser. Valeu, um forte abraço. Pedro, você quer falar comigo, Pedro? Não foi sem querer?